Fala, povo do sétimo ano, nós vamos agora dar início a um novo conteúdo, tá? Esse novo conteúdo nós temos aqui ecologia, biodiversidade, relações tróficas, cadeias e teias alimentares, pirâmides ecológicas, biomagnificação trófica, tá? Aqui no caso a energia é a matéria no ambiente, que é a primeira parte que nós vamos estar trabalhando, quando ele diz assim, os ambientes apresentam uma variedade de espécies que se relacionam entre si, mostrando em equilíbrio. Essa relação são importantes, pois é por meio delas que ocorre o fluxo de matéria, tá? E energia. Ou seja, aqui a gente vai estar vendo a quantidade de energia que cada ser vivo vai estar consumindo no decorrer que nós chamamos de cadeia alimentar, tá? Então, no caso, é isso que nós vamos estar vendo a partir daqui, tá? Ele coloca: qual a importância dessa relação para o fluxo de energia? Se as espécies de águias desaparecessem, qual seria o impacto na população de coelhos? O que aconteceria se as espécies de coelho desaparecessem? Ou seja, aí ele se refere à quantidade de energia, né, que cada ser vivo acaba perdendo aí no ambiente. Ecologia e biodiversidade. Ele pergunta: você sabe o que é biodiversidade? Bio, vida, diversidade, diversas vidas. Tá aí mostrando uma foto bem ilustrativa aí pra gente. Aí nós temos relação ecológica mantém o equilíbrio nos ambientes e influencia a biodiversidade, tá? Então a biodiversidade, no caso, ela é muito influenciada pela quantidade de seres vivos que existem no ambiente, ok? A biodiversidade está relacionada à diversidade de seres vivos presentes no planeta Terra. Além da variedade de espécies, número, a forma como os seres vivos, suas interações, é um fato que a influencia. A biodiversidade também é um dos fatores bióticos que influenciam nas interações ecológicas, pois o número de espécies que habitam determinado ecossistema é fundamental para a compreensão das interrelações. Aí nós temos todo esse passo a passo, tá? Que mostra aí pra gente, né? Aí ele coloca aqui mais adiante: assim, quando um elemento do ambiente, ser vivo ou não, sofre um desequilíbrio, aumento ou diminuição, toda uma cadeia de seres vivos é afetada, como se fosse um efeito dominó, tá? No caso, efeito dominó é quando, no caso aí, um ser vivo daquela cadeia alimentar acaba sumindo por extinção ou sofreu competição com outro animal e acabou morrendo, tá? E com isso trouxe um desequilíbrio para esta cadeia alimentar, tá bom? Então é isso que no caso ele está colocando para a gente aqui. Essa interdependência dos ambientes com a espécie é responsável por manter o planeta e as condições de vida em equilíbrio, proporcionando a sobrevivência de todos os seres vivos. Então, manter o equilíbrio, manter a quantidade de espécie, manter uma cadeia alimentar estável é ter alimento para todos os seres vivos daquele ambiente. Caso não ocorra isso, não tem como ter alimento para todos os seres vivos. Para ir além, nosso planeta, tá aqui, uma série britânica, Nosso Planeta, foi lançado em 2009 pelo serviço de streaming Netflix. A série apresenta 8 episódios em sua primeira temporada, com cenas inéditas da biodiversidade dos mais importantes ecossistemas da Terra. Além disso, essa série explora as relações entre os animais e a importância da conservação ambiental, mostrando os impactos que as mudanças climáticas e a ação do ser humano estão causando nesse ambiente. A gente não precisa necessariamente estar observando ambientes de fora. Basta a gente olhar para o nosso ambiente aqui, no caso, região brasileira, que a gente já tem um certo impacto muito forte em cima da nossa biodiversidade, principalmente em relação à Amazônia. Aí, relações tróficas. O que são relações tróficas, tá? São fundamentais na vida dos seres vivos, assim como a interação ecológica. Relações tróficas é uma relação de consumo na ecologia, falando de forma direta, tá?
As relações tróficas estabelecem o fluxo de matéria e energia, estrutura trófica, entre as espécies e mostram como os seres vivos são dependentes uns dos outros e do ambiente. Vida, matéria e energia, aí mostrando a vida na Terra dependendo da energia do Sol, que é captada pelos organismos capazes de realizar fotossíntese. Aí, claro, quem depende da fotossíntese para sobreviver são os produtores, tá? Que ele precisa retirar o dióxido de carbono da natureza para poder ali conseguir sobreviver. Aí ele coloca, além disso, a fotossíntese produz o gás oxigênio, que é lançado na atmosfera terrestre e é essencial para a respiração dos seres vivos. A energia inicial é captada do Sol pelos organismos autotróficos, como as plantas e os seres fotossintetizantes, que produzem nutrientes para o próprio consumo, bem como reservas que servem de alimento para os organismos heterótrofos. Ou seja, a planta ela é um ser autotrófo. Isso a gente vai discutir em uma das aulas ao vivo, o que é ser autótrofos e seres heterótrofos, tá? Então aí de antemão a gente vê que um depende do outro para sobreviver. Um depende que o outro tenha alimento para ele poder consumir, certo? Então aí é uma coisa bem interessante que nós vamos estar vendo nessa parte. Então quem está na base da cadeia alimentar são os produtores, que são a base fundamental desse processo. Aí nós temos componentes dessa estrutura trófica. Os componentes da estrutura trófica podem ser divididos em 3 grandes níveis tróficos: produtores, consumidores e decompositores, tá? O que são os produtores? Seres autotróficos. Os principais produtores primários são as plantas e as algas fitoplâncton, tá? Em locais onde não há luz, como o fundo do mar, os produtores primários são as bactérias, que produzem o próprio alimento com a energia obtida de relações químicas, no caso, os quimiosintetizantes, porque não é em todo e qualquer ambiente que a luz consegue chegar, tá? Aí nós partimos para os consumidores primários. Quem são esses consumidores primários? Aqueles que consomem os produtores, aqueles que consomem a planta, tá? Então são eles heterotróficos, eles se alimentam dos produtores primários para obter energia, no caso herbívoros. Representantes de diversos grupos de animais estão nesse nível trófico, como insetos, crustáceos, zooplânctons, mamíferos, aves e etc. Tá? Aqui mostrando uma imagem para a gente, caracol considerado um consumidor primário. Primário porque ele se alimenta do produtor, ele se alimenta de plantas, ele se alimenta de seres fotossintetizantes. Aqui as plantas são produtores primários, porque elas dependem da luz do sol, elas dependem da água e elas dependem do gás carbônico para poder sobreviver, que no caso elas conseguem realizar o processo da fotossíntese e com isso conseguem se alimentar tranquilamente. Aí nós temos aqui, olha, a serpente da imagem é um consumidor secundário, pois está prendendo um caracol, consumidor primário. Aí nós temos consumidores secundários, terciários, quaternários e etc. Ou seja, são aqueles que vão se alimentando de outros animais dentro da própria cadeia alimentar, tá? Os consumidores secundários são seres heterotróficos, pois se alimentam dos consumidores primários para obter energia, no caso carnívoros. Então, um resumo em relação a esses consumidores aqui é que eles dependem da energia dos outros níveis tróficos, ou seja, depende do consumidor primário, mas também depende do produtor, porque o produtor serviu de alimento para o consumidor primário. Aí o secundário se alimentou do primário, o terciário se alimentou do secundário, o quaternário se alimentou do terciário e assim sucessivamente. Quem vai ficar com mais energia sempre é o último, que sobrou da cadeia alimentar, tá? Mas aí nós não podemos esquecer de um outro elo dessa cadeia alimentar, que são quem? Os decompositores, são seres vivos heterótrofos. Por que heterótrofos? Porque não produzem também o seu próprio alimento, tá? Nesse caso aqui, pois se alimentam de matéria orgânica morta de todos os outros níveis tróficos. Esse processo microscópico de decomposição que tais organismos realizam
quebram as substâncias em moléculas mais simples, essas moléculas são reabsorvidas pelo produtor, compondo o ciclo da matéria. Aí, quem são esses decompositores? Fungos e bactérias, que no caso realizam esse processo aqui, tá bom? Um exemplo, tá aqui, olha, folhas sendo decompostas por fungos. Essa outra parte a gente vê na próxima aula, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Tem uma atividade que eu vou deixar aí para vocês também, realizem, mandem aí pelo Class, nada mais pelo WhatsApp, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.